Há um momento da vida em que tudo parece funcionar, ao menos por fora, mas algo dentro permanece inquieto, uma sensação discreta, difícil de traduzir, como se faltasse uma peça que você nunca viu, mas cuja ausência você sente todos os dias. É um vazio silencioso, não dramático, não urgente, mas persistente. Um lembrete sutil de que a rotina está completa, porém a alma não está. E essa percepção não desaparece com conquistas, com estabilidade, com organização. Ela permanece como um chamado que você tenta ignorar para manter o ritmo, mas que sempre retorna quando o mundo desacelera. Bruce Lipton descreve esse estado com uma precisão quase desconcertante. O corpo vive guiado por programas subconscientes repetidos por décadas, enquanto a alma tenta continuamente romper esses padrões para conduzi-lo à expansão. É como se duas forças coexistissem dentro de você, uma que repete, outra que pede para continuar, uma que protege, outra que chama, uma que teme, outra que deseja crescer. A vida cotidiana segue o roteiro do subconsciente, mas o desconforto interno é o movimento da alma tentando criar espaço dentro de uma estrutura que já não sustenta quem você está se tornando. Lipton usa uma metáfora que traduz esse conflito de forma quase palpável. A alma é o software original, enquanto o subconsciente funciona como patches antigos que continuam rodando mesmo quando já perderam a função. Esses patches, crenças herdadas, medos passados, hábitos emocionais, mantêm você num ciclo previsível, enquanto a sua essência tenta reinstalar uma versão mais atual de quem você é. E cada vez que esse chamado aparece, ele não vem como um grito, mas como uma pequena falha na sensação de completude, uma intuição, uma inquietação, uma vontade de algo que você não consegue nomear. É aqui que a visão de Gregg Braden se entrelaça com profundidade. Ele explica que o campo unificado sempre envia sinais sutis para redirecionar você ao caminho da coerência interior. Esses sinais não são dramáticos, são sutis demais para quem vive acelerado demais. Eles chegam como coincidências repetidas, como encontros que parecem aleatórios, como aquela leve resistência ao fazer algo que deveria ser fácil, ou aquela súbita clareza de que você não pertence mais a um lugar onde sempre coube. São pequenas aberturas no tecido da rotina, mostrando que existe outro caminho disponível. E então surge a pergunta que abre este vídeo, uma pergunta que toca diretamente onde sua alma tem tentado tocar. Por que sua alma insiste em te chamar para algo que sua mente continua adiando? A mente tem suas razões: medo, timing, responsabilidade, dúvida. Mas a alma não trabalha com motivo, ela trabalha com verdade. E quando ela chama, ela não chama para apressar você. Ela chama porque existe uma parte sua que já está pronta, mesmo que o resto de você ainda não saiba. O propósito desta introdução é revelar algo que parece espiritual, mas é profundamente biológico, energético e emocional. Atender ao chamado interno antes que seja tarde não é um ato místico, mas um gesto de integridade, porque existe um ponto em que ignorar a alma começa a custar energia, começa a custar clareza, começa a custar vitalidade. E o que parecia apenas uma inquietação se transforma, aos poucos, num distanciamento de si mesmo. Este vídeo não é um alerta, é um espelho que mostra o que acontece quando você honra esse chamado e também o que acontece quando o adia por tempo demais. Porque o sinal silencioso que você tem ignorado há anos não desaparecerá. Ele está aí para te guiar ao lugar onde você finalmente se reconhece. E quando você o ouvir, a vida começará a caminhar ao seu encontro com uma precisão que nenhuma lógica consegue explicar. Muitas pessoas chegam à metade da vida com uma sensação difícil de admitir, a de que caminham por um roteiro que não escreveram, mas que aprenderam a interpretar com perfeição. É uma vida funcional, responsável, coerente aos olhos do mundo, e ainda assim, há uma parte interna que permanece pequena, encolhida, silenciosa. Adultos de 35 a 70 anos carregam compromissos emocionais que nunca escolheram conscientemente, expectativas familiares que pesam desde cedo, medos herdados de gerações inteiras, crenças de autoproteção construídas em momentos de dor e que, com o tempo, se tornaram hábitos. Esses compromissos moldam a vida, mas não preenchem a alma. Bruce Lipton
revela que até 95% da nossa vida é governada por programas subconscientes, programas que não nasceram das escolhas da alma, mas das circunstâncias da infância, dos modelos familiares, das repetições emocionais que criaram caminhos automáticos dentro do cérebro e da biologia. E quando você vive de acordo com esses programas e não de acordo com o que a alma realmente deseja experienciar, algo começa a falhar internamente. Não é uma falha moral, é uma falha vibracional. O corpo se cansa, a motivação se fragmenta, a irritação silenciosa se torna rotina, a procrastinação aparece onde antes havia clareza e o sentido de vida se dissolve como areia escorrendo entre os dedos. A revelação contraintuitiva é que você não ignora a sua alma porque não a escuta, você a ignora porque está anestesiado por hábitos emocionais e químicos que te mantêm no piloto automático. A mente acha que está no controle, mas é o corpo quem repete todos os dias o mesmo padrão bioquímico. E, enquanto essa química antiga estiver ativa, o chamado da alma chega abafado, como uma voz distante tentando atravessar camadas e mais camadas de condicionamento. Há uma prática transformadora que começa pelo reconhecimento dos lugares onde você se encolhe, sua expressão natural diminui, onde sua presença se contrai, onde o seu corpo sinaliza, antes mesmo das palavras, que algo não está alinhado. Esses momentos revelam o ponto exato em que você abandona a si mesmo para permanecer no roteiro que nunca foi seu. E quando esse reconhecimento chega, algo dentro de você se endireita, como se finalmente pudesse respirar um pouco mais. A metáfora simbólica para esse processo é simples e profunda. Uma árvore que cresceu torta porque aprendeu a desviar da sombra, mesmo depois que a sombra já não. Durante anos, ela se inclinou para sobreviver, mas mesmo quando o sol voltou a alcançá-la, ela continuou crescendo torta, porque o hábito havia se tornado instinto. Assim acontece com a alma, assim acontece com você. E este capítulo existe para lembrar que a luz já está disponível. O que falta é permitir que o seu tronco interno se realinhe com quem você verdadeiramente é. Há um tipo de inquietação que não nasce de medo, nem de ansiedade, nem de dúvida racional. Ela nasce do encontro entre duas forças internas, a parte de você que foi condicionada a repetir o passado e a parte de você que deseja desesperadamente avançar. Essa sensação de desconforto, que muitos interpretam como fragilidade, é na verdade o ponto exato onde seu chamado interior tenta atravessar o programa subconsciente. É um choque entre o que você se tornou para sobreviver e o que você precisa se tornar para existir de forma plena. Bruce Lipton descreve esse fenômeno com uma clareza libertadora. Quando você sente essa inquietação profunda, aquela sensação de que algo está deslocado, algo está pequeno demais, algo já não cabe. Isso não significa que você está entrando em colapso emocional. Significa que o seu programa subconsciente está entrando em conflito com o seu potencial não realizado. É como se a vida estivesse tentando expandir você, enquanto o corpo tenta mantê-lo no território conhecido. E essa tensão não é sinal de fraqueza, é sinal de crescimento. O erro mais comum é interpretar esse chamado como ansiedade, mas a ansiedade paralisa. O chamado incomoda, a ansiedade te fecha. O chamado expande, a ansiedade pede proteção. O chamado pede movimento. É a expansão batendo na porta da sua biologia condicionada, tentando abrir espaço num terreno que, por décadas, foi ocupado pelos mesmos hábitos, pelos mesmos medos, pelas mesmas respostas químicas. O corpo reage com resistência porque não possui referências internas para esse novo estado. Ele não sabe como se sentir seguro fora do padrão antigo e por isso recua, por isso tensiona, por isso cria desculpas aparentemente lógicas para adiar o inevitável. A quebra de expectativa acontece quando você percebe que o que você teme não é o futuro. É abandonar a versão de si que manteve tudo funcionando até agora. Essa versão, mesmo limitada, foi sua proteção, foi seu alicerce. Foi sua estratégia de sobrevivência. Deixá-la ir parece traição, mas na verdade é libertação. Não há expansão sem despedida. E a despedida, quase sempre, dói porque desmonta identidades que você acreditou serem permanentes. Para atravessar esse ponto de tensão,
Existe uma prática simples e profunda, o contrato de transição interna. Ele não exige que você salte para uma nova vida. Ele exige que você declare, de forma consciente, qual parte de você não seguirá adiante. Pode ser o medo de desagradar, pode ser o hábito de se encolher, pode ser a necessidade de controlar tudo. Pode ser a velha crença de que você não está pronto. Nomear é desinstalar. Declarar é abrir espaço. O corpo entende quando você sinaliza que algo terminou. A metáfora simbólica revela essa dinâmica com perfeição. Mudar de vida é como atravessar uma ponte que só aparece quando você dá o primeiro passo, não antes. Enquanto você permanecer à margem, esperando segurança absoluta, a ponte não se forma. Ela não é estrutura fixa, ela é construção viva, montada passo a passo pela vibração que você escolhe sustentar. O chamado interior é o primeiro passo. A ponte aparece no segundo. E quando você percebe, o caminho que parecia invisível começa a se revelar sob seus pés. É nesse ponto que o desconforto se transforma em direção. É aqui que sua biologia começa a se reorganizar para acompanhar sua alma, porque o chamado nunca foi ausência de estabilidade, sempre foi presença de verdade. Existe um preço silencioso por ignorar aquilo que sua alma tenta dizer. No início, esse preço é pequeno, uma leve irritabilidade, uma sensação de estagnação, uma perda quase imperceptível de entusiasmo. Mas com o tempo, o corpo começa a protestar, não com dor física evidente, mas com sinais emocionais que revelam que você está vivendo fora do seu eixo. Surge uma fadiga que não passa com descanso. Aparecem conflitos repetidos, como se a vida tentasse empurrá-lo para longe de algo que já não lhe pertence. Acontece aquele sentimento de deslocamento, mesmo em ambientes familiares. É a alma tentando avisar. Você está sustentando uma vibração que já não corresponde a quem você é. Biologicamente, isso tem explicação. Bruce Lipton lembra que o corpo busca coerência. Ele precisa que suas emoções, crenças e ações estejam alinhadas para manter a vitalidade. Quando você ignora o chamado interno, obriga o corpo a sustentar duas frequências ao mesmo tempo, a frequência do que você vive e a frequência do que você deveria estar vivendo. Essa divisão consome energia vital, a vibração enfraquece, o campo emocional se fragmenta, a vida se torna mais pesada, não porque ela mudou, mas porque sua alma está sendo comprimida dentro de um espaço que ficou pequeno demais. O insight profundo que muitos só percebem tarde demais é esse. Não atender ao chamado enfraquece sua vibração. Atender, mesmo com incertezas, cria expansão imediata. A alma não exige que você saiba o caminho. Exige apenas que você pare de caminhar na direção contrária. A vibração se eleva não quando tudo está resolvido, mas quando você decide honrar o que sente. É a decisão, não o resultado, que muda sua frequência. A decisão cria abertura. A decisão interrompe padrões. A decisão anuncia ao campo que você está pronto para se alinhar com algo maior. Para tornar esse processo menos abstrato, há uma prática simples e poderosa: fazer um ato mínimo de integridade espiritual. Não algo grandioso, não uma ruptura drástica, mas um gesto pequeno, concreto, que alinhe seu dia com o que sua alma realmente pede. Pode ser dizer um não que você adiava, pode ser permitir um descanso que o corpo suplica, pode ser admitir uma verdade que você guardava, pode ser dar um passo em direção ao que você sempre quis, mesmo que seja apenas simbólico. É nesses pequenos movimentos que a alma reconhece que você voltou a ouvi-la. A metáfora simbólica que traduz esse processo é clara. A vida abre portas apenas para quem deixa de empurrar paredes. Enquanto você insiste nas paredes, nos caminhos que já não servem, nos papéis que já não cabem, nas escolhas que já não te refletem, nada se move. Mas, no instante em que você solta a parede, uma porta aparece. Não porque ela não existia antes, mas porque você estava olhando para o lugar errado. Atender ao chamado é virar o rosto na direção onde a porta sempre esteve. E quando você atravessa essa porta, mesmo com medo, mesmo com passos curtos, mesmo sem garantias, algo dentro de você finalmente respira, porque a alma nunca chamou para te complicar. Chamou para te libertar. A vida inteira muda quando você decide profundamente deixar de ignorar o que insiste em te chamar. Há anos, há uma verdade profunda que atravessa todas as camadas deste vídeo. Ignorar o chamado interno não é um simples adiamento. É permanecer preso a um programa subconsciente que nunca foi escolhido conscientemente. Bruce Lipton nos lembra que,
Quando você vive repetindo padrões antigos, sua biologia se organiza para proteger o que é familiar, mesmo quando o familiar já não te serve. O corpo começa a tratar a expansão como ameaça e a estagnação como segurança. E enquanto essa inversão acontece, a alma segue chamando, insistindo, tentando abrir espaço para a versão de você que ainda não encontrou expressão. Neville Goddard aprofunda essa compreensão ao afirmar que o estado que você assume hoje se torna a realidade que viverá amanhã. Isso significa que atender ao chamado não é sobre tomar decisões gigantescas, mas sobre assumir internamente um estado que esteja alinhado ao seu eu mais autêntico. O chamado é, antes de tudo, uma mudança de vibração, uma reorganização do campo interno, uma escolha silenciosa de deixar ir o que já não ressoa. A vida externa só muda depois que esse estado se torna verdadeiro dentro de você. E é por isso que a reflexão final é tão necessária. Sua alma não pede pressa, ela pede presença. O antes que seja tarde nunca foi temporal, foi sempre vibracional. Quando você ignora o chamado, não perde oportunidade, perde coerência, perde energia tentando sustentar um personagem que foi necessário um dia, mas que não pode te acompanhar para onde você deseja ir agora. O tempo não torna o chamado urgente. O desalinhamento, sim. A imagem simbólica que encerra este vídeo é delicada e precisa. A alma fala como uma vela. Ela não grita, ela apenas diminui quando não é ouvida. E quando a luz começa a enfraquecer, muitos acreditam que perderam seu propósito, sua força ou sua clareza, mas não é isso. A chama apenas está aguardando espaço para voltar a crescer. Por isso, o convite consciente é simples, acessível e profundamente transformador. Escolher um único gesto que rompa com a versão antiga de apenas um gesto, algo pequeno, porém verdadeiro, algo que sinalize ao seu corpo e ao seu campo emocional que você está disposto a realinhar a própria vida ao que a alma sempre pediu. Essa intenção, tão discreta quanto uma respiração profunda, cria uma nova linha do tempo emocional, porque atender ao chamado da alma nunca foi sobre encontrar um caminho, foi sobre lembrar quem você deixou de ser ao longo dos anos. É esse retorno que muda tudo. É esse retorno que devolve luz. É esse retorno que reacende a vida.